Salve a todos com a santa paz do nosso Criador. E o pau tá comendo na Universal. Pastores descontentes com Renato Cardoso fizeram um manifesto, uma carta lá, tipo uma petição lá, e mandaram para o Macedão para que seja tomada providências. Eu creio que eles querem que seja trocada a liderança da Universal aqui no Brasil. Estão considerando o Renato Cardoso como um menino, uma falta de capacidade de administrar, e até andaram reclamando da própria filha do Macedo. O negócio não tá bom, o racha tá semelhante ao que aconteceu em Angola o ano passado, onde pastores angolanos muito descontentes com o tratamento que estava ocorrendo lá, fizeram um manifesto também, e que está acontecendo lá em Angola, que até agora não conseguiram se resolver. Caiu até na justiça comum. Os pastores angolanos querem a administração para os angolanos, mas só que Edir Macedo não quer perder lá, que é muita grana que ele consegue arrancar de Angola, que eles aqui no Brasil falam que vai fazer caridade lá fora. Mentira, eles vão saquear aonde quer que eles cheguem. Então é muita grana que rende em Angola para essa organização criminosa religiosa. Então, Macedão, em Angola, houve um racha, que eu creio que nunca mais vai dar liga, nunca mais vai ter o concerto lá em Angola. E vai, com certeza, já diminuiu a arrecadação lá em Angola, eu creio que mais da metade. E aqui no Brasil, esse provável racha que vai acontecer, já está acontecendo, mas por enquanto ainda está no manifesto. Mas é óbvio que não vai ser atendido esse manifesto. Ou você acha que você vai reclamar para o sogro de alguém, para a família? Ele vai ficar mais furioso com os pastores e vai oprimir mais ainda. Como tem uma passagem bíblica que fala que quando Salomão morreu, Roboão começou a reinar no lugar de Salomão. Salomão, ele era pesadíssimo em impostos, no modo como ele tratava o povo. O povo já estava cansado. Mas Roboão tomou conselho com os jovens e dobrou o castigo. Vocês vão pagar muito mais. E a partir dali, houve um racha em Israel. Das 12 tribos, ficou 2 e foi 10 para o outro lado. 10 foi para Samaria, formou os samaritanos, e ficou as outras 2 tribos, que ficou como tribo de Judá, como os judeus. Então até hoje há esse racha, nunca mais houve essa união do povo, de um só povo de Israel, que até ali, até Roboão, o povo de Israel andou junto. Então esse racha na Universal, ele já aconteceu, só falta só detalhes ali. Cada dia a arrecadação vem diminuindo, pois o povo está acordando, o mundo está passando por mudanças muito grandes. Chegando no cenário agora, Romualdo voltando, Romualdo Panseiro, abrindo religião e cooptando pastores a trabalhar com ele, é óbvio que esse racha só vai aumentar. Se a administração do Renato Cardoso ela estava bambeando, agora é que vai piorar, pois a desconfiança vai ser maior. Então você, pastor, acorde e caia fora desse ninho de cobra que é essa administração da Universal. E você não pense que o Macedo está do seu lado, não. Pois ele quer explorar, ele quer que sobre mais para ele. Então, se não está entrando grana, tem que cortar de quem está pegando, que é os pastores que pegam um saláriozinho, uma merrequinha ali, eles vão tirando cada dia mais. Vai chegar um momento que vocês vão trabalhar só pela comida e olhe lá. E vai ter que achar bom. Pois a tendência quando alguém é ruim, que nem se Salomão foi ruim para o povo de Israel, foi pesado em impostos, porque as pessoas passam a imagem de Salomão como for, nossa, mas ele era pesado. E Roboão, filho dele, foi pior ainda. Se Macedão para poder construir fortuna,
ele não deixou que chegasse muita regalia para os pastores de baixo. Pode ter certeza que essa administração do Renato Cardoso, ela já vai ser pesada, e se vier outro no lugar dele vai ser pior ainda. Então você não pense que saindo Renato Cardoso vai chegar alguém que vai aumentar o salário de vocês, não. Deixa de ser tonto. E acorda. É tempo de acordar, pois esse império aí vai cair, tá caindo. O mundo está acordando, as pessoas estão aprendendo que o evangelho verdadeiro, você não precisa de religião, é elas que precisam do ser humaninho aqui, ó. Aí a gente acordando, não abastecendo mais esse esquema criminoso, religioso criminoso, que é para fazer fortuna de um malandro e da família dele, as pessoas acordando vão parar de dar grana nessa seita. Cada dia mais pessoas acordam. Acorda um da família, e daqui a pouco aquele vai incentivando o outro acorda também. Isso só vai diminuir a arrecadação. O mundo passando por toda essa situação aí que está passando, vai diminuir pessoas com emprego. A tendência é isso aí virar um horror. Então você que ainda tem juízo, saia o quanto antes, recolha o máximo de prova para você entrar na justiça e poder pegar alguma coisa para você. Pois normalmente quando o pastor sai com a mão na frente e outra atrás. Não conta tempo de serviço. Onde é que... Então tem que entrar na justiça. Então reúna a prova, faz tudo direitinho, não seja um tolo. Pois é tempo dos pastores acordar. É óbvio que existe aqueles habitolados que acreditam que isso aí é obra de Deus. Tem que ser muito cego para ficar 10, 15 anos e não perceber que isso aí é uma exploração da sociedade para enriquecer uma família, onde uns vivem no luxo tremendo, com roupas de grife, uma bolsa, que nem a esposa do Renatão aí, Profeta Nervosão, trouxe essa informação aí, 500 mil reais já chegou a dar numa bolsa, bolsa de 100 mil reais, coisas absurdas, desnecessária, para que esse luxo, esse glamour que essa mulher anda, sendo que o exemplo que o nosso Salvador nos trouxe foi a simplicidade, o amor, a caridade. Andava na maior simplicidade, o filho do nosso Criador. Foi o maior exemplo, andou na simplicidade, onde comia com os pobres, andava a pé por onde ele andava. O maior exemplo que vocês devem seguir é o do nosso Salvador. Ele não teve religião, ele foi peregrino aqui na terra, ele mesmo falou que não tinha local para colocar sua cabeça. Quando ele falou com um homem rico, ou com um moço rico, ele disse, vende tudo e dá aos pobres. Ele não falou, vende tudo e traz aqui para o altar, não. Ele não enganou aquele moço, pois os bens materiais poderiam fazer com que aquele moço perdesse a salvação, pois o seu coração poderia ficar na matéria, nos bens materiais. E o nosso coração tem que estar no reino do nosso Salvador, tem que estar nesse entendimento de um dia estar com Ele. Porque se a gente, aonde tiver o teu coração, ali será o teu tesouro. A Universal implanta a ganância nas pessoas, ou esse ensinamento do Macedo, que isso não é bíblico, isso é satânico. Um senhor abortista, uma pessoa que é favorável às ideologias da ONU, que tem planos de... Olha, eu não vou entrar nesse detalhe não, porque senão o vídeo já era. Mas o ensinamento desse senhor não é bom. Não é bom. E não vem aqui, ó. Não vem daqui, vem da cabeça dele. É óbvio que ele pega alguns trechos bíblicos para poder justificar, para poder enganar. Tanto que ele falou que odeia a graça. Por quê? A graça você não precisa comprar. A graça do nosso Salvador é de graça. Ele veio, já fez o sacrifício verdadeiro, o único sacrifício válido para um dia a gente estar com ele diante do Salvador, que é o sacrifício do madeiro, aonde a partir daí só precisamos crer e praticar o que ele praticou, o bem, a caridade, honrar teu pai e tua mãe. É isso, amados, é simples. O fardo dele é leve, tu não precisa dar dinheiro para ninguém.
nem na Mundial, nem na Universal, nem na Igreja Católica, nem na Congregação, nem na Assembleia, nem na Deus e Amor, nem na Batista, nem na Presbiteriana, nem na Adventista. Ih, rapaz, são milhares, cada uma diz que é a certa. Mentira, todas são falsos caminhos. Só existe um caminho verdadeiro, que é o nosso Salvador, pois foi Ele que deu a vida por nós. Só existe um caminho verdadeiro. Então pega esse caminho, amados. Larga esses outros caminhos aí. Então, converter é isso, pegar o caminho do nosso Salvador, pois foi Ele que deu a vida por nós. Larga a religião, seja ela qual for. Pois a verdadeira igreja que o sistema quer destruir, não é essas religiões, isso aí já era. Esse passo aí, ó, tá com os dias contados. Mas a verdadeira igreja, ela tá de pé. E eles vão ter muito trabalho, pois ela é espalhada pelo mundo todo, amados. Tem um aqui, tem outro lá longe. São pessoas que seguem o evangelho e praticam no seu dia a dia. Essa é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela é batizada pela água da vida, que é a palavra. Esse é o verdadeiro batismo. Entrar no teu coração a palavra do nosso Criador, que deu a vida por nós. Esse é o verdadeiro batismo. Entender o que é o caminho, que é o nosso Salvador, e trilhar por ele, que é os seus ensinamentos. Praticar no teu dia a dia o evangelho. Honrar teu pai e tua mãe. Viver o evangelho e não do evangelho. Esse comércio onde precisa estar esperando salário vindo de uma seita religiosa. Você poderia trabalhar, ser um homem digno do seu suor. Pois enquanto você viver do evangelho, você não será um homem de verdade. Não terá honra. Você está nessa dependência desses bandidos religiosos, desses mafiosos trajados de homem de Deus. Verdadeiros gafanhotos, devoradores, saqueadores de viúvas, de pessoas simples, de pessoas que não têm conhecimento da palavra, enganam com a Bíblia na mão dizendo ser homem de Deus, mas não são mentirosos, canalhas. Então, Macedão, o teu império está caindo, já foi dividido. Milhares de pastores já saíram, pessoas que eram importantes no seu grupo, até pessoas que você disse que ia te suceder. Hoje em dia, Romualdo já tem sua própria religião, e um nome bem parecidinho com o da tua, não sei o que, das nações lá. Então, como vai ficar aí o reino do Macedão? Dividido, e uma casa dividida não sobrevive. Não vai ter existência, não vai para frente. Isso é óbvio, isso é claro, isso é bíblico. Uma casa dividida não vai em frente. E já está dividida faz tempo. E é questão de últimos detalhes ali. A Universal já era. Está falindo. É óbvio, quando eu falo isso há mais de 2 anos, acho que é uns 3 anos atrás, eu já gravei vídeo que eu falei que a Universal ia falir. E está chegando. Cada dia mais ela está pior. Cada dia mais ela está pior. E pior até para os seus pastores, passando dificuldade, sendo cortado seus benefícios, salário diminuído. Por exemplo, eu tenho um padrão de vida. Aí chega um cara bilionário, uma empresa bilionária que nem essa Universal, que arrecada bilhões, que investe em coisas malucas, aonde a daminha essas aí compra coisas caríssimas. Aí vai cortar do pastor, porque não deixa de comprar coisas caríssimas? Por que não vende um jato? Por que não vende um apartamento de bilhões para poder manter o salário corretamente? E mesmo porque nem precisa vender, pois ainda arrecada muita grana. É só deixar de ser guloso, pois é salário bilionário de negros da Record. O fruto arrecadado por essa gente vai abastecer Record. Salário de artista caríssimo, bilhões. Gugu é que não existe mais, mas outros ficam no lugar ganhando. Então, amados, acorde. Pastor, a gente não é contra a vocês, mas é contra o seu trabalho, que é de enganar as pessoas.
Então você acordando e trilhando os caminhos verdadeiros, um dia você vai estar diante do verdadeiro Salvador e poderá estar do lado correto, não dos enganadores, mas os que acordaram e procuraram andar na justiça. Pois os que vão estar do lado correto é os amantes da justiça, é os que desejam e têm sede de justiça, os que amam a verdade. Se você não amar a justiça e a verdade, você vai estar do lado errado. Então acorde, amados. Acorde, presta atenção onde você está. O que esses caras fazem através de manipular trechos bíblicos para poder saquear velhinhos. Pois o dízimo ele é cobrado de maneira errada. Pois se você ler direitinho, aonde nos rouba? No dízimo, na oferta. Pega e rouba as pessoas através de dízimo e oferta. Pois os dízimo e oferta era imposto para os judeus, pois eles viviam numa teocracia. E aquele dinheiro era administrado para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, e só uma parte, das 4 partes, era dividido em 4 partes, o dízimo, que era alimentos. E essas 4 partes, uma ficava com a tribo de Levi. E essa tribo cuidava de toda a parte religiosa, cuidava de administrar isso aí. E mesmo assim, ele estava fazendo de maneira errada. Por isso, o texto onde fala do dízimo e da oferta, está corrigindo para que eles não façam mais aquilo. Então, mas presta atenção, que dízimo e oferta era coisa da lei do povo de Israel, não do povo brasileiro. Era como as nossas leis da Constituição aqui, onde temos que pagar vários impostos. Então esses impostos, esses encargos que vêm sobre a gente, que ultrapassam os 10%, aqui no Brasil tem mercadoria que chega a imposto de 55%. Então é diferente, amados. Vivemos em outro tipo de administração. Uma democracia que não é democracia de verdade. Democracia, se você quiser aprender sobre democracia, você vai ter que ir lá na Grécia Antiga. Não precisa realmente ir na Grécia Antiga, mas estudar o que foi a Grécia Antiga, pois democracia vem de lá. Sócrates, Platão. Pois ali você vai entender o que é democracia. Então, somente amados, e não siga os enganadores, pois senão um dia você vai estar do mesmo lado que eles.